noite, nós vamos de forma bem rápida, bem objetiva, tratar de um assunto, de um tema, para nós, o povo de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 14 em diante. Jesus já conta esta parábola já no final do seu ministério, e daí em diante ele já vai para a cruz, mas antes de encerrar o seu ministério, antes de ir para o Getsemane e para a cruz, ele conta esta parábola. É uma parábola, e diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 14. E também será como o homem, que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, e a outro deu 1 talento. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja que eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você eu porém eu também o servo que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja que eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Você venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu: servo mau, negligente, você sabia que eu colho onde não planto e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá grande quantidade, mas quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Versículo 30, lancem fora o servo inútil, nas trevas. Somente até aqui, nós vamos ler esse texto da palavra. Ele vai trazer essa palavra dos talentos, jamais no final do seu ministério. E durante o tempo da sua caminhada sobre esta terra, eu acredito que a palavra de Deus vai nos trazer base para isso. Que uma das grandes dificuldades de Jesus, ele viu isso durante o seu ministério. Por exemplo, se nós pensarmos a respeito, quando Jesus ele estava no Getsemane e os soldados romanos vieram para levá-lo até a cruz, não ficou nem um discípulo, todos eles foram embora, todos eles seguiram o seu caminho, fugiram, porque tiveram medo dos soldados romanos e tiveram medo da pena que poderia ser aplicada a ele por causa de ser seguidor de Cristo. E outro momento também do seu ministério, Jesus lá em Mateus capítulo 9, versículo 37, Jesus ele vai dizer assim: então disse Jesus aos seus discípulos, a seara é realmente grande, ela é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Aí ele vai dizer assim: rogue ao Deus da seara que mande trabalhadores. E esta foi uma das grandes dificuldades que Jesus viu durante o seu tempo de ministério aqui nesta terra, que faltava trabalhadores para a sua obra, trabalhadores para a sua seara.
Nós vamos ver também no tempo atual, a qual nós estamos vivendo, a qual nós estamos inseridos nesse tempo, que também está faltando trabalhadores. Está faltando pessoas que pegam no arado, pessoas que não olham para trás, pessoas que arregaçam as mangas e vai pregar o Evangelho e vai anunciar o reino de Deus. Nós temos hoje a oportunidade de pregar o Evangelho lá no seu trabalho. Será que as pessoas sabem que nós somos servos do Senhor aonde nós trabalhamos? Será que as pessoas sabem que ali tem um servo de Deus, um homem que vive o Evangelho e que é servo do Senhor Jesus Cristo? Nós precisamos ter isso em nossa mente, em nosso coração, como um privilégio, como uma honra, como uma satisfação de anunciar o reino de Deus. Mas eu não sei, Jesus sabe. Por que que as pessoas têm essa dificuldade de deixar o seu dia a dia, de deixar a sua vontade para fazer a vontade de Deus? Porque o próprio Jesus, ele vai trazer uma palavra para nós, e ele vai dizer o seguinte, que se nós não negarmos a nós mesmos, negar a nossa vontade, negar o nosso eu, negar aquilo que eu quero para fazer a sua vontade, nós não somos dignos do Senhor. Então o Evangelho é isso, o Evangelho é negar a você mesmo, é negar aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, para viver os sonhos de Deus. Esse é o Evangelho. Mas só que nós vivemos um tempo, e esse tempo isso não é novidade para nós, porque quando nós pegamos a Bíblia, a palavra de Deus, e antes de entrar nessa questão, que eu quero dar alguns exemplos aqui, de pessoas que Deus chamou para o ministério, e elas no primeiro momento negaram o chamado de Cristo. Mas a palavra é talento. Quando nós estudamos o latim, essa palavra talento, ela está relacionada a uma aptidão ou a inteligência. Assim, talento é a capacidade de exercer determinada ocupação ou para desempenhar uma atividade. Aí nós vamos pegar alguns exemplos da Bíblia, da palavra de Deus, de pessoas que foram chamadas para o ministério, mas em um momento da sua vida, elas rejeitaram o ministério. Aí eu não sei o porquê que Deus insistiu, porque Deus, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. Quando nós pensamos a respeito dessas pessoas, nós pensamos a respeito de Jeremias, nós pensamos a respeito de Samuel e também de Gideão. A história desses homens, ela é bem parecida. Quando esses três homens foram chamados para exercer um ministério, cada um no seu tempo. Moisés para ser libertador de Israel, Jeremias para ser pregador, profeta do povo de Deus na sua época, Gideão para ser libertador do povo de Deus também no seu tempo. Todos eles chegaram diante de Deus com a mesma resposta praticamente. Moisés, ele disse assim: Senhor, eu não sei falar. Jeremias também disse: eu não sei falar. Gideão, ele vai dizer assim para Deus: Senhor, eu não sei falar, eu sou um homem pobre e a minha família, ela é a mais pobre da tribo de Benjamim. Ele está dizendo para Deus: olha, a minha tribo não tem significância nenhuma, e a tribo de Benjamim, ela é menor da casa de Israel. Homens que chegam diante de Deus com uma desculpa para não pregar o Evangelho. Aí Jesus, ele vem contando esta parábola, ele vem dizer que cada um de nós recebeu um talento, cada um de nós recebeu um dom especial, e isso é muito importante, porque quando nós pensamos no reino de Deus, nós nos complementamos. Já pensou se nós chegarmos no culto da capelinha, a Lene vai lá com o Dico e ela vai cantar. Ela começa cantando 7h30, quando chegar 8h40 ela já vai estar com a voz cansada. Aí nós vamos chegar no microfone e vamos despedir a igreja, mas a igreja vai pensar assim: cadê a palavra? Ou então nós vamos chegar lá no culto do dia 20 e nós vamos só pregar, nós vamos falar 1h30 para aquelas pessoas do amor de Deus, e alguém vai perguntar: aonde está o louvor? Aonde está a pessoa que vai adorar a Deus através do seu louvor? Então nós nos complementamos, nós somos um, e esse um é que vai fazer a obra do Senhor. Mas quando alguém que está nessa engrenagem, e ele deixa de fazer a sua parte na obra do Senhor, uma lacuna, ela fica aberta. Mas a grande questão nesse texto aqui, é quando Jesus, ele está dizendo, é que pessoas, elas são chamadas para um trabalho na obra do Senhor, elas são convocadas a pregar o Evangelho, a anunciar o reino de Deus.
Aí nós vamos chegar lá no livro de João, capítulo 15, versículo 16. Jesus ele vai dizer assim para os seus discípulos e dizer para nós também: não me escolhestes vós a mim. Não foi a Gleide que escolheu Jesus. Mas ele vai continuar dizendo: mas eu vos escolhi. Mas ao longo do versículo também, ele vai dizer assim: e eu vos nomeei. Para quê? Para que Deus me nomeou? Para mim ter nome de cristão? Para mim vir para cá e pregar o evangelho e falar bonito e as pessoas aplaudirem? Não. Ele vai dizer assim: e eu vos nomeei para que você vá, para que você dê fruto e o seu fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir em meu nome o Pai vos conceda. Ele está dizendo: eu te escolhi. Não é porque você é o mais bonito, não é porque você é o que fala bem, não é porque você é o que louva bem. Eu te escolhi, porque eu tenho uma missão para você, para que você vá, para que você dê fruto e o seu fruto permaneça. Jesus nos escolheu. Só que nós vivemos um tempo em que nós estamos buscando desculpas para não cumprir a ordem do Senhor. Não tem lá a parábola das 10 virgens? Não tem a parábola? Desculpas para não servir a Deus. Desculpas para não fazer a vontade de Deus. E o tempo está passando, pessoas estão morrendo sem conhecer a Cristo, pessoas que moram do nosso lado, que são nossos vizinhos, que são nossos parentes, que trabalham conosco, estão morrendo sem conhecer a Cristo. Aí nós vivemos um tempo que a igreja está precisando de um avivamento. Mas o avivamento verdadeiro parte quando o Espírito Santo de Deus nos coloca em posição de batalha. E nós vamos trabalhar, nós vamos pregar, nós vamos anunciar o reino de Deus. Precisamos entender, nós precisamos entender que nós temos uma missão. Jesus está dizendo: eu vos nomeei para que você vá. Você tem que ir. Agora a grande questão, se vamos ter resultado positivo, não cabe a nós. Nós estamos na capelinha 3 anos. 3 anos no meio da rua, falando de Cristo para aquelas pessoas. A nossa função, a nossa missão, Jesus está dizendo: vá, prega o evangelho. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Mas para que elas sejam conhecidas, é necessário que elas conheçam o evangelho, que elas conheçam a Cristo. E quem tem essa missão? A missão é nossa, que já conhecemos a Cristo, o Salvador deste mundo. Mas quando nós nos limitamos às 4 paredes, nada vai acontecer, porque a palavra de Deus ela vai dizer assim: como ouvirão, se não há quem pregue? Romanos capítulo 10, versículo 14. Como ouvirão, se não há quem pregue? Então nós somos chamados para essa missão. Agora Jesus, o que ele faz? Ele conta a parábola dos talentos. Ele conta, e todos nós que estamos aqui nesta igreja, estamos inseridos dentro dessa palavra. Ninguém que está aqui está fora, ninguém. Agora eu queria dizer algo para você. Foi algo que Deus disse lá para o Samuel, que Deus disse para o Moisés, que Deus disse para o Gideão, para esses homens que rejeitaram de início a missão que Deus tinha para a vida deles. Deus, ele sabe a sua capacidade. Deus sabe até onde você pode ir. Deus olha para um homem e ele dá a ele 5 talentos. Deus sabia da capacidade dele. Deus olha para a Cláudia e ele sabe a capacidade da Cláudia, até onde ela pode ir. Outro homem, que Deus faz? Ele dá 2 talentos, sabia da capacidade dele. Para um terceiro ele dá apenas 1 talento, Deus sabe a sua capacidade. Deus sabe até onde você pode chegar. E Deus sabe de tudo isso, então ele vai te dar aquilo a qual que você pode realizar com sucesso e você ser bem sucedido. Nós aprendemos algumas coisas na parábola dos talentos. Primeiro, nós aprendemos nessa parábola dos talentos, ela vai nos ensinar que o sucesso é produto do nosso trabalho. Não se esqueçam disso. Sucesso é produto do nosso trabalho.
Nós estamos falando aqui da obra do Senhor. Nós vamos aprender que no livro de Gênesis, nós vemos que Deus colocou Adão no jardim do Éden, e Adão tinha a missão de trabalhar, Adão tinha a missão de cuidar daquele jardim. Desde o início nós fomos chamados e nós fomos criados para trabalhar. Deus não chama preguiçoso para fazer a sua obra. Deus não chama preguiçoso. Deus também não vai chamar pessoas que ficam usando de desculpas para fazer a obra do Senhor. Deus não vai. Deus vai chamar trabalhadores, homens que arregaçam as mangas, não olham para a dificuldade, mas ele olha para Cristo e ele segue a sua caminhada trabalhando e ganhando almas para o Senhor. Como cristãos, nós temos uma missão que o nosso Senhor espera que nós cumpramos aqui e agora. Nós temos uma missão que é pregar o Evangelho. E a Bíblia vai nos ensinar: prega o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Essa é a nossa missão, é a qual Jesus nos confiou. Olha que algo maravilhoso, que privilégio maravilhoso que nós temos, que anunciar o reino de Deus. Ele está lá no céu, junto com o Pai, e envia o Espírito Santo até nós para nos ajudar. Mas aqui a obra de Deus, ela só vai ter sucesso se nós anunciarmos o Evangelho. Não adianta ficar aqui na frente pregando para as paredes, ou pregando só para crentes. Nós precisamos sair, nós precisamos avançar. O povo de Israel estava diante do mar, estava atrás dos soldados. Aí Moisés vai até a Deus e pergunta o que nós vamos fazer. Deus, ele dá uma ordem: diga ao povo que marche. Anda, caminha, segue adiante. Vocês têm uma missão, vocês têm que chegar a Canaã. Parado vocês não vão a lugar nenhum. E o povo marchou, e o povo chegou a Canaã, e o povo chegou ao propósito de Deus para eles. Nós precisamos ser honestos com a gente mesmo. O que eu tenho feito para Cristo? O que eu tenho feito? Será que entra ano, sai ano, dia após dia, e a minha vida ela não dá frutos? Nós precisamos orar a Deus. Orar a Deus. Hoje nós vemos reuniões só de crente, que não produz um novo crente. Hoje nós estamos aí preocupados com a pandemia, e as pessoas estão morrendo sem Cristo, sendo que essa é uma responsabilidade de nós, de anunciar o Evangelho. Muitas pessoas estão dentro da igreja, preocupadas somente com a sua salvação, não se importam com outras pessoas, mas a parábola dos talentos vai nos ensinar que nós precisamos anunciar o reino, nos preocupar com outras pessoas, pregar o Evangelho. Aí a palavra de Deus, ela vai dizer em Mateus 10, 7, diz assim: porém onde vocês forem, preguem esta mensagem, o reino de Deus ele está próximo. E é verdade, a cada dia que passa está mais próximo o reino de Deus. Devemos trabalhar usando os nossos talentos para glorificar a Deus, servir ao bem comum e promover o reino de Deus. Deus nos concede circunstâncias, Deus nos concede bens, virtudes e até mesmo dons. E Deus pôs sobre eles o seu selo, para que cumpramos o seu propósito e empreguemos a nossa vida para glorificar o reino de Deus. Aonde você está colocado hoje? Qual é a sua posição profissional? Onde você está trabalhando? Talvez Deus te colocou lá para anunciar o reino de Deus. Aonde você está na sua conjuntura social? Qual é a sua condição econômica? Um serviço designado na casa do Senhor é um talento inato, é um talento abençoado, e Deus te deu possibilidades, Deus tem te colocado em lugares, Deus tem te dado recursos para você anunciar o reino de Deus. Querido, nós precisamos, como povo de Deus, anunciar o Evangelho. O sucesso bíblico está trabalhando diretamente, diligentemente, aqui e agora, usando todos os talentos. Deus nos deu para produzir, e o nosso mestre, ele espera um retorno. Olha o mestre da parábola. Um dia ele retorna e ele vai conversar. Quero saber agora qual é o resultado
daquele talento que eu deixei com os meus empregados? Ele vai querer retorno. O dia que Jesus voltar, Ele vai chamar cada um de nós e nós vamos prestar contas daquilo que fizemos e até mesmo o que não fizemos para Deus. Segundo, Deus sempre nos dá o suficiente para fazer o que Ele nos chamou. Deus chamou para quê? Você sabe. Você sabe para que Ele te chamou. Se nós pensarmos a respeito desses talentos, eu estava estudando a respeito do valor de cada talento. É muito difícil saber ao certo quanto custava cada talento. Mas eu encontrei uma definição bem interessante a respeito desse talento. Um talento hoje, na nossa moeda, no real, ele equivaleria a R$1 milhão. Um milhão de reais. Precisamos concordar que ele recebeu mais do que o suficiente para atender às expectativas do seu Senhor. Muito mais. Mas mesmo assim, ele preferiu enterrar. Ele preferiu guardar e ele preferiu no final entregar ao seu Senhor nenhum centavo. Ele não foi produtivo. O seu mestre esperava que ele fizesse alguma coisa. O seu mestre esperava que ele trabalhasse aquele tempo e ele desse alguma coisa de retorno. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E quando Jesus voltar, vai acontecer com alguns crentes também. Terceiro, a palavra dos talentos nos ensina que Deus trabalha conforme a sua capacidade administrativa. A parte mais esquecida desta parábola é a segunda metade do versículo 15. O mestre dá a cada seu servo talento, e a cada um de acordo com a sua necessidade. Deixa eu te dar um exemplo. Uma pessoa sem o preparo necessário jamais pode ser colocada na presidência de uma empresa em crise com a finalidade de salvá-la. Jamais. Se a empresa está em crise, ele não tem capacidade de gerir uma empresa, de gerir pessoas, de gerir negócios, ele não pode estar ali, porque a empresa vai falir. Seria até mesmo injusto com essa pessoa colocá-lo nessa situação. Da mesma forma, Deus não nos colocaria em situação complicada, se nós não tivéssemos capacidade de superar o desafio a qual Ele colocou diante de nós. Então, se Deus te deu um talento, você é capaz de produzir, você é capaz de multiplicar, e você é capaz de realizar coisas maravilhosas com um talento. Deus, Ele te ama tanto que Ele observa a sua capacidade e jamais te dá talentos a mais do que você possa administrar. É de acordo com a sua capacidade. Às vezes eu vejo pessoas na igreja, eu já passei por situação semelhante. Às vezes tem pessoas que olham para outras pessoas, tem inveja no seu coração da outra pessoa. Olha aquela irmã no louvor, eu queria ter o talento da irmã. Eu queria ter o talento do irmão. Eu queria ser igual fulano, ciclano, beltrano. Aí enche o seu coração de inveja e de ciúme. Deus, Ele te deu aquilo que você realmente precisa. Nada mais, nada menos. Porque Deus conhece a sua capacidade. Se Deus deu 5 talentos à irmã, porque Deus sabe que ela tem capacidade de multiplicar, de trabalhar e de fazer com que esses talentos, eles possam ser valorosos na causa do Senhor. Mas se Deus te desse 5 talentos, talvez ele não ia saber o que fazer, porque Deus sabe a sua capacidade. Nós aprendemos também que o servo mau, além de negligente, é perverso e não assume a sua culpa. Aí nós vamos analisar esta parábola, esse texto de uma forma mais atenta. Veja bem que ele chega diante do seu Senhor e ele não assume a sua responsabilidade. Ele vai dizer assim para o seu Senhor: eu sei que o Senhor. Aí ele começa a colocar a culpa no seu Senhor. Ele não olha para a sua negligência. Ele não assume que ele é o culpado. Ele não assume a sua responsabilidade. Ele vai dizer: o Senhor. Eu sei que o Senhor é severo. Eu sei que o Senhor colhe aonde o Senhor não planta. Pensando nisso, então, o que eu fiz? Eu escondi.
Essas pessoas têm na sua natureza uma natureza egoísta. Uma natureza egoísta. Ele só pensa em si mesmo. Ele só pensa no seu bem-estar. Ele só pensa na sua salvação. Ele só pensa na sua vida. Ele recebeu o seu talento. Ele sabe que ele tem algo a fazer, mas ele não faz, porque ele é incompetente, mas ele não assume o seu erro. E em várias etapas da sua vida, ele quer apresentar desculpas. Sabe por que eu não faço nada naquela igreja? Porque ninguém me dá oportunidade. Sabe por que eu não desenvolvo o meu ministério? Porque está sempre faltando alguma coisa. O servo negligente, ele está sempre inventando uma desculpa para não fazer. Ele quer colocar a culpa em quem não tem culpa. E esse homem coloca a culpa no seu Senhor. Aí no final, o que o seu Senhor fala? Lança ele no abismo, aonde tem dor e ranger de dentes. Essa vai ser a recompensa dele. E a parábola do talento também nos ensina que trabalhamos para o mestre, não para os nossos propósitos egoístas. Não. Lembre-se disso, gente. Pelo amor de Deus. Talvez você não vá lembrar nem de uma palavra que eu falei ao sair dessa igreja. Nenhuma. Porque já foi comprovado que nós só lembramos 30% da mensagem pregada do domingo à noite. E só até na terça-feira, que de quarta em diante esquecemos 29%. Mas veja bem, os talentos, a parábola dos talentos ensina que trabalhamos para Cristo. Essa tem sido a minha ideologia de vida. Trabalho para Cristo. Não meço esforço para trabalhar para o Senhor. Não meço esforço para trabalhar para o Senhor. Porque o meu trabalho não é para homens, é para Deus. E esse que recebeu um talento, ele não entendeu isso. Ele não entendeu que o seu trabalho era para o Senhor. Que o que ele estava fazendo não era para homens, era para Deus. E quando nós entendemos que nós fazemos aquilo para Deus, Deus, ele abençoa o nosso trabalho. Precisamos até entender também que nós somos mordomos de Cristo. Se você vai num casamento, eu não fui no casamento do André e da Lene, eu não fui. Mas vamos pensar que chegando no casamento do André e da Lene, o Silvio e a Cláudia, as meninas, sentaram numa mesa. Aí vieram quem? Os mordomos. Primeiro traz um salgadinho, traz um refrigerante, pergunta: Silvio, você quer uma água? Sim, eu aceito uma água. Ele vai lá dentro, busca a água e ele abençoa o irmão com a água. O mordomo, ele está ali para servir. Precisamos entender isso. Nós, como povo de Deus, nós estamos aqui para servir. Nós somos servos. Essa é a grande dificuldade nossa, entender que nós somos servos. Essa foi a grande dificuldade daquele homem que recebeu um talento, de entender que ele era servo. Servo. E terminando, a parábola dos talentos nos revela como funcionam as oportunidades no reino de Deus. A parábola dos talentos não é sobre salvação ou justiça de obra, mas sobre como devemos usar nossos talentos para cumprir o chamado do Senhor. Aí eu queria, Lorena, coloca aquele louvor que eu te pedi. Como que nós estamos usando os nossos talentos na obra do Senhor? Como que nós estamos usando? Será que nós estamos fazendo como? Põe um pouquinho mais alto, por gentileza. Como aquele último, que ele ganhou um talento, ele enterrou. Ele enterrou. Aleluia. Ficou guardado. Mais alto, mais alto. Até que o seu Senhor voltou e ele não tinha nada para oferecer ao seu Senhor. Nada. Nada para oferecer. Não são mais minhas. Se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar hoje, o que é que nós temos para oferecer a Deus? O que é que você tem para oferecer a Deus? O que? Você recebeu um talento, eu não sei se foi 5, eu não sei se foi 2, eu não sei se foi 1. Alguma coisa está nas suas mãos. Não sei quanto. Deus sabe. Deus sabe.
milagre. Deus quer usar você para realizar milagres. Faça as minhas mãos, as tuas mãos imundas. Nós temos aqui na igreja trabalho de evangelismo todo mês. Quando vai muito da igreja é 25% dos irmãos. 25% que vai lá no trabalho de evangelismo. Se nós chamarmos para fazer o trabalho de evangelismo um dia antes, como nós fizemos o ano passado, o ano inteiro, esse número cai para 3%. 3%. Pode contar os irmãos que vão lá. São os mesmos que estão lá. 3, 4, 5 pessoas no trabalho lá. Aí nós falamos de avivamento. Nós falamos de avivamento. Quando temos a oportunidade de abençoar outras vidas, a gente não vai. É coisa muito séria. Muito sério. O que você tem? O que você tem dado para Deus? Isso é individual. Isso é individual. Isso é muito individual. O que você está fazendo com o seu talento? Está guardando? Ah, irmão, eu estou cantando todo domingo na igreja. Estou louvando a Deus. Quantas almas você tem apresentado para Deus no final do ano? No ano de 2019, você chegou antes de Deus e falou: Senhor, eu ganhei essa alma para Cristo. Eu ganhei essa alma para Cristo. A gente chega no domingo na igreja e vê as mesmas pessoas. Todo domingo. As mesmas pessoas. As mesmas. Pessoas crentes. Você vai preparar uma mensagem, prepara para crente. Só isso. Eu peço a Deus que Deus tenha muita misericórdia da minha vida. Muita misericórdia. Não é só minha, é tua, Senhor. Se Deus não der uma sacudida na igreja brasileira, poucas pessoas vão para o céu por causa da igreja. Poucas pessoas. Pode ser uma palavra dura, mas é verdade. É verdade. É verdade. Ou nós nos despertamos, ou nós vamos viver esse marasmo espiritual que nós estamos vivendo. Precisamos orar para que o Espírito Santo de Deus nos ajude e que tenha misericórdia de nós. Que tenha misericórdia de nós. Se a minha voz te serve, usa-me. Mais alto. Usa-me. Mais alto. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, se as minhas mãos se servem, usa-me. Mais alto. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis aqui. Quero encerrar esse meu momento. O versículo da palavra de Deus que diz assim: desperta tu que dormes. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de amor e Deus de misericórdia. Que nós possamos despertar para a obra do Senhor. Anunciar o reino de Deus, anunciar Cristo como Salvador, sair da nossa